para ser usado e ministrar aquilo que o Senhor quer falar com tua igreja e quer falar com o teu povo. Usa-me, Senhor. Sei que o Senhor ministrou primeiro ao meu coração, primeiro para a minha vida, para replicar aquilo que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia em boa terra, que gere frutos e que multiplique. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. No meio da ministração do louvor, o Espírito Santo me tocou e falou assim, sabe a sua palavra que está pronta? Que você está tudo organizadinho com as folhas? Começa o contrário. Amém. Eu vou começar o contrário. Eu não sei muito como vai ser o final, mas Ele vai conduzir. Amém? Porque Ele mandou fazer assim. Então, glória a Deus por isso. E essa palavra veio para mim, né, normalmente, no período da pandemia, uma das coisas que foi complicado para mim, né, era o momento que eu tinha normalmente com Deus, que eu ia sempre no caminho ao trabalho, eu sempre ia orando, ministrando, né, era o meu momento, né, era um momento que eu conseguia fazer isso com a maior tranquilidade possível, né. Para quem tem filho pequeno sabe como funciona, né? Então, aquele momento do meu carro era como se fosse o meu quarto, né? Que ali era eu e Deus, era a ministração, às vezes, no rádio, era a minha oração e era o meu dispor com Ele. E, por várias vezes, eu fui tocado, né, durante esses trajetos, né, esses caminhos, idas e vindas, né, tempos de trânsito, né? E às vezes as pessoas perguntavam, mas você não se importa ficar tanto tempo assim no carro? Acho que não, por causa disso. Porque era um momento prazeroso, era um momento que eu tinha com Ele. E agora, retomado, né, depois a volta, né, da pandemia, retomou-se, né, e agora estou trabalhando também um pouquinho mais distante, então fico ali os meus 50 minutos e 1 hora na ida e 50 minutos, 1 hora na volta, né? Então, ouvindo e compartilhando. E uma das vezes que eu estava indo para lá, eu estava prestando atenção em uma das músicas que estava louvando, e essa música falava sobre, várias vezes, ela ficava repetindo, ele não, ele não, ele não. Eu falei, mas o que está falando ele não? Né? Por que ele não? Né? E depois ela diz o que ele não. Né? E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, tem algumas coisas que eu não faço, e tem algumas coisas que eu não farei por você, ou uma coisa que eu não farei por você, e uma coisa que eu não sou. Eu falei, Jesus, né? Como assim, né? E aí ficou muito claro para mim quando ele foi ministrando no meu coração e depois foi falando dessa música também. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Josué, a gente vai ler capítulo 21, versículo 45, e depois o 23, 14. E depois nós vamos para Isaías. Josué 21, 45. Depois nós vamos para Josué 23. Amém? Todos? De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Amém? De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, uma única falhou. Tudo se cumpriu. Para frente um pouquinho, no 23, 14. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de todas as promessas de Yahvé, vosso Deus fez em vosso favor nenhuma, e aí ele ratifica, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor e nenhuma palavra do Eterno falhou. Glória a Deus. Glória a Deus.
E se você for para Isaías, para frente, mais perto ali do Velho Testamento, no final do Velho Testamento, Isaías 51:6. Isaías 51:6 fala: Erguei, pois, aos céus os vossos olhos e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Com certeza a traça os devorará como uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos, como devoram a lã, mas a justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Glória a Deus. E o que foi tocado, né, e o que estava sendo ministrado ali, era justamente que ele não falha e não falhará. Ele não falhou na geração anterior, ele não falhou na nossa geração, e ele não vai falhar na geração dos teus filhos, dos teus netos, da tua herança. Amém? E isso foi muito forte, porque é uma das coisas que você colocar, e eles ficavam ministrando, ele não, e ele não o quê? Ele não falhará. Ele não falhará, de geração em geração. A palavra dele permanece. A palavra dele é única, ela não muda. E isso foi ministrado muito forte, né? E o que acontece, né? E Deus deu o seu Filho justamente para nós, né? E justamente para que quando a gente crê, quando a gente deixa ele entrar, quando ele começa a tomar conta, você começa a experimentar desse tipo de situação. Uma situação que, por mais adversa que pareça, e por mais que às vezes os seus olhos não enxerguem, ele não falha. Por mais às vezes que nós possamos ficar magoados com ele, e tem situações que isso acontece, porque o nosso coração é falho, o nosso coração não vê adiante, ele não falha. Ele continua sendo fiel. Ele não muda, ele é imutável. Mesmo quando a nossa fé é colocada à prova, mesmo quando às vezes as circunstâncias acontecem e vem coisas que parecem, ele não me ouviu, ele não me atendeu, ou alguma coisa aconteceu diferente, ainda assim, ele não falha. Ele fez alguma coisa por um propósito específico, por um livramento posterior, por várias e outras situações já aconteceram. Eu sei que aconteceram nas vidas dos irmãos e na minha vida também não foi diferente. Quando às vezes a gente se pergunta por quê, ou por que não aconteceu da maneira como eu queria, ou da maneira como eu estava orando. Mas aqui ele fala, ele não falha. Tudo passará. Os corpos serão devorados como a lã, né? Como as larvas se alimentam da lã. E o que ele fala é que a salvação dura de geração em geração. E ele não falha. Esse é o Deus que nós cremos. Que não falhou ontem, não falhou hoje, não falhará amanhã. E a outra coisa que veio muito forte também, que ele não fará, além de falhar, não falhar, ele também não te abandonará. Ele também não te deixará de lado. Ele também não deixará você seguir sozinho, por conta própria. E posso te falar, é inegociável isso. Amém? É inegociável ele não te abandonar. É inegociável ele não falhar. Não muda isso. É imutável. É maravilhoso quando você começa a pensar e ver o tamanho e o poder de Deus. E às vezes, novamente, quando somos colocados à prova, ou quando às vezes ficamos chateados e magoados, mas ainda assim, mesmo quando você está chateado e magoado, ele está ali do seu lado. Ele está perto de você. Em Hebreus fala exatamente isso. 13:5, né? E ele fala sobre não te abandonar. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito,
de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. E que me poderás fazer o homem? Que homem, às vezes, que está perto de você te importunando, ou que circunstância terrena nessa figura do homem está te importunando e que pode fazer mal algum? Perante a esse Deus que não falha, e perante a esse Deus que não te abandona, que não te deixa só. Mesmo às vezes quando você está chateado, mesmo às vezes quando você está com o coração amargurado, Ele está ali também. Ele não vai te abandonar, e aqui fala exatamente isso. O Senhor é o seu ajudador. Quem pode melhor que Ele, Criador de todas as coisas, Criador do universo, te abandonar, não resolver a sua situação? Quem melhor do que Ele pode, queridos? Ninguém que deu origem a todas as coisas e fez todas as coisas. Por isso, uma das coisas que a gente pode fazer é se apegar a isso e confiar nele, porque ao contrário do que os nossos relacionamentos humanos são, ao contrário do que essa figura do homem que está aqui, quem pode te fazer mal, que homem pode te fazer mal, ele é confiável. Ele é confiável. Ele é 100% confiável. Amém? Ele não faz de uma forma com que você vá ficar prejudicado no futuro ou te abandonar. E uma das coisas que, além dele ser o seu ajudador, e aqui também fala em Hebreus, é que você não precisa ter medo. Você não precisa ter aquela sensação de abandono, de que será que eu vou um dia ficar abandonado? Você não precisa ter aquela sensação de, justo na minha vez? Quem já teve essa sensação? Justo na minha vez as coisas mudam, justo na minha vez as coisas... Ele não vai te usar como um ensaio para falhas. Muito pelo contrário. Ele vai te usar como um ensaio para o sucesso. Amém? Ele não vai te usar como um ensaio para falhas. Isso falou claramente para mim, né? Porque por diversas vezes, né? Às vezes a gente estava brincando no trabalho, né? E a gente fica sempre olhando para as coisas que aconteciam antes e falava, poxa, era tão legal quando isso era assim, dessa forma, né? Ou a gente outro dia estava brincando de uma parte de bonificação, como que existia, não sei o quê, tal. Pô, justo na minha vez, quando eu fui promovido, aí acabou esse negócio da bonificação, agora não tem mais, agora é cada um por si, não sei o quê. E você não vai ter esse tipo de sensação com Deus. E quando Ele está à sua frente, porque as coisas dele são perfeitas, são maravilhosas, isso tudo é designado para aquilo que precisa ser, de maneira justa e correta. De maneira justa e correta. Tudo vai ser designado da maneira que precisa ser, de forma justa e correta. Amém? Amém. A nossa esperança, ela está segura. Porque uma das coisas também que acontece, no ponto que ele não falha, ele não abandona. Alguém acredita que o amor de Deus diminuiu ao longo do tempo, desde a vinda de Cristo, ou desde a criação do mundo? Quantos já receberam aquela figurinha do WhatsApp? Tem várias figurinhas que são muito boas. E tem uma que está a imagem de Jesus segurando o dinossauro pequenininho e fala, nossa, e pensar que eu troquei vocês por eles. Dando a sensação que Jesus se arrependeu, ou que Deus possa ter se arrependido. Ou aquela outra que fala assim, saudade de quando vocês eram barro, né? Que está Jesus assim, então ele fala, esquece isso, não mudou. O amor dele é imutável, não mudou. Ele continua amando a gente de maneira incondicional. Incondicional. Mesmo na criação, depois da criação, e mesmo depois da vinda e morte de Cristo, porque o sacrifício de Cristo não foi em vão e não será em vão. Amém? E quem continua crendo, né, e olhando para o que Cristo fez, é justamente aqueles que perseveram e mantêm o sacrifício de Cristo vivo. Amém? Você crê assim, querido? Que quem mantém o sacrifício, aquele sangue que foi derramado,
de maneira viva e acalorada é o povo de Cristo, é a igreja, é o que você tem que fazer. Pode ficar só aqui? Não, a gente tem que ser designado justamente para conseguir multiplicar esse amor para outras pessoas, para que esse amor seja derramado e seja suficiente para outras pessoas. Amém? Além do não abandono, da não falha e do não abandono, tem uma outra coisa também que ele não é. Ele não é insuficiente. Ele não é pouco para a tua vida. Ele não é só um petisquinho, com todo respeito. Ele não é só um passatempo. Ele não é só uma emoção. A Jennifer está aqui? A Jen não está. Na sábado retrasado, a gente estava na reunião com os jovens e a Jennifer foi tocada e usada grandemente e falou sobre... E a gente cantou uma música, né, sobre ele não ser uma emoção, ele não ser um arrepio, ele não é uma sensação, ele não é um sentimento, ele não é, ai, que gostoso, o que eu estou sentindo, ele não é isso, ele é real. Ele não é insuficiente, ele supre você em todas as suas emoções, ele é completo, ele é companheiro, ele é forte, ele é fiel, ele não abandona. Ele não é uma emoção, ele não é um sentimento, ele não é um choro, ele não é também só um sorriso, ele é muito mais do que isso, ele não é insuficiente. Em 2 Coríntios 12:9 fala exatamente sobre isso. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, e tudo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe naquilo que você às vezes mais cai e mais tem andado e com dificuldade às vezes para se fortalecer? É aí que ele se aperfeiçoa, meu querido. É onde você acha que você erra, é onde você acha que você faz errado. Outra coisa também, né, em um momento a gente estava também ministrando ali com os jovens e daí saiu alguma situação em relação, não sei o que, da fofoca, e não sei o que, fofoca. Eu falei, aí o Espírito Santo tocou e falou, mas sabia que às vezes você pode mudar isso na sua vida de uma maneira muito simples? Porque normalmente uma pessoa que, né, se acha fofoqueira ou se coloca como fofoqueira, ela é uma pessoa que escuta, amém? Ela é uma pessoa que escuta, não é? Ela troca. O que precisa ser só modificado? Só não falar o que você escuta. Seja um bom ouvinte. Ele muda a circunstância. Ele aperfeiçoa na sua fraqueza aquilo que ele precisa e ele quer para a sua vida. É isso que ele faz. É exatamente isso que ele faz. Ele pega aquilo que você se acha péssimo, que você às vezes tem uma qualidade, às vezes aquilo que as pessoas do mundo te denigrem, e coloca como a sua principal fortaleza. Amém? É isso que ele vai fazer para a sua vida. E ele vai se tornar suficiente para a sua vida. Ele não é insuficiente, ele não é incapaz. Amém? E uma das coisas que eu estava lendo também, eu esqueci de anotar o nome do autor aqui. Esqueci. Depois eu passo para a igreja a referência aqui. Um autor evangélico. O contentamento é o produto de um coração que repousa em Deus. Essa questão do ser suficiente, de Deus ser suficiente, tem a ver também com o seu repouso naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Aonde você está colocando o seu coração e como que você está sendo ministrado em relação a isso? Você está contente? Você se sente satisfeito? Você se sente entusiasmado? Se alguma dessas respostas forem não, talvez o seu coração não esteja repousando da maneira que devesse, em Deus, repousando naquilo que é Ele, sabendo que Ele é o suficiente e que Ele está trabalhando. De dia, glorifico o teu nome. Pela tarde, permaneço contigo. E à noite, descanso em ti.
Amém? Quantos pela manhã sempre amanhecem com vigor e falam, glória a Deus, mais um dia e tal, eu vou continuar. Mas qual que é o desafio? Durante o dia, durante as tribulações, durante as coisas que acontecem no meio da manhã, por muitas vezes, você dá aquela desanimada. Então, o permanecer durante a tarde é fundamental para que venha o descanso à noite, para que você durma e para que você tenha esse coração que repousa em Deus, que esteja simplesmente com Ele e sabendo que Ele está trabalhando enquanto você está dormindo. A palavra dele fala justamente isso, que enquanto os justos dormem, Ele está trabalhando por você, Ele está fazendo, Ele está indo à tua frente, meu querido. Amém? E Ele te aperfeiçoa. Amém. E em Isaías também fala também sobre Ele permanece eternamente e é suficiente, né? Eu vou ler rapidamente aqui Isaías 47. Seca-se a erva, murcha-se a flor, quando o vento de Yahvé sopra sobre elas, o povo não passa de relva frágil. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra permanece para eternamente. Amém. O que a gente tem que fazer é lembrar disso, que tudo passará, né? Mas a palavra dele permanece e é suficiente para nós. E que o nosso repouso é fundamental para que ela seja suficiente para nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Espera aí que agora... Amém. Achei. E para tudo isso, né? Nós falamos sobre Ele não falha, Ele não te abandona e Ele não é insuficiente, Ele não é uma distração. E uma das coisas que me tocou muito forte, né? E aí fazendo também a analogia com o que a Elaine ministrou agora sobre o deixar entrar no avião, né? E confiar, né? Uma das coisas para aqueles que ainda não o fizeram, né? Outra coisa que Deus não fará, Ele não dirá o seu sim para Ele entrar. Quantas vezes a gente já escutou ministrações falando que Jesus aguarda ansiosamente pelo sim, para que você deixe Ele entrar e cuidar do seu coração, ou entrar no avião, como a Elaine comentou, e ficar tranquilo e repousar nele. Ele não fará isso por você, Ele não vai dizer o seu sim. Ele não vai falar, Ele está esperando ansiosamente pelo seu sim, para que você deixe Ele entrar e para que você experimente que Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que não te abandona, Ele não é um Deus insuficiente, Ele é mais do que suficiente, porque você é suprido em todas as suas necessidades. E essa questão do sim, ela é muito importante, porque quando eu estava lendo lá em Apocalipse 3:20, né? E ali quando fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui o primeiro ponto importante que fala é se alguém ouvir a voz dele. Você está atento à voz do Senhor? Você está ouvindo o que Ele tem para você? Você está ouvindo o que Ele quer arrumar na sua vida? E para você que ainda não aceitou, você está ouvindo Ele bater? Você está atento que Ele está querendo entrar aí e resolver tudo? Ou que você adentre ao avião e não se preocupe com mais nada? A escuta ativa e a escuta do Espírito Santo para com a tua vida é fundamental, meu querido, para que haja esse descanso, para que haja essa entrega completa da sua vida e do seu coração que repousa em Deus. Amém? Então essa é a primeira parte, importante, é fundamental. Só que daí ela vem com uma segunda parte que também é fundamental, que é o agir naquele momento, está na fala, né? De você dizer o seu sim, né? Ou confiar plenamente. Então isso também, ele depende que você diga sim para a entrada dele, né? E a partir da entrada dele vai ser firmado em ti uma certeza
que Ele é suficiente para você. E que tem um memorial que você tem que lembrar sempre do porquê também da suficiência de Cristo na sua vida. Está lá em Lucas 22:19, quando o Senhor Jesus está ceando com os discípulos, ele diz exatamente o que ia acontecer. Ele diz exatamente por que ele ia ser o suficiente. Ele diz exatamente o que ia mudar na vida dos discípulos a partir daquele momento. E o que deveria ser feito. Do corpo e do sangue de Cristo. Do que nós devemos nos alimentar. Amém? E por fim, você deixará Ele comandar e tomar conta da tua vida. Para um grau de intimidade maior e melhor. E a partir daí, você caminhará e se edificará para uma aliança com Ele. E se tornará um com Ele. Como está lá em Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém? É uma aliança que é imutável, é uma aliança livre de falhas, livre de arrependimentos e que não muda, como a palavra dele. O sim para ceiar, para celebrar com você. Conhecer o que foi feito por você é fundamental. Saber da morte de Cristo, saber que Ele ressuscitou por você, saber o que Ele sofreu por você, o motivo pelo qual foi feito e gerar intimidade. São os principais passos para você conseguir entender do Deus que nós temos. O Deus que nós temos, um Deus que não dirá o teu sim, mas que a partir do seu sim, Ele não falhará, Ele não te abandonará e não será insuficiente para a tua vida. Ele não quer fazer uma visita momentânea na tua vida e Ele não quer fazer um trabalho momentâneo na tua vida. Não é instantâneo, não é rápido, não é lavar rápido, não é assim que funciona. É um trabalhar, queridos, é construção, é andar, é caminhada diária. É pela manhã você lembrar e dar a glória e graça pelo que Ele fez e pelo que Ele vai continuar fazendo. É pela tarde se lembrar que Ele é fiel e Ele continua com você e que você tem que permanecer nele. E pela noite descansar nele. É sobre isso que a gente está falando. É sobre uma caminhada diária, é sobre um dedicar diário da sua vida. É sobre você ter a certeza que, por mais que as circunstâncias sejam adversas, Ele continua fiel. A palavra dEle é imutável. E você crê num Deus que não falha. Você crê num Deus que não é insuficiente. E você crê num Deus que não te abandona. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Era sobre isso. Amém. Dizer o sim. Dizer o sim. Amém. O Sérgio, acho que vai ministrar um cântico aqui para a gente também. Queria fazer uma oração para você que talvez esteja escutando na sua casa, ou para você que está aqui e que ainda não disse esse sim, para Ele cuidar e tomar conta de todas as coisas na sua vida. Ele aguarda ansiosamente para isso. Ele aguarda ansiosamente para você experimentar. Não experimentar decepção. A gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com circunstâncias, a gente se decepciona de várias maneiras. Mas eu te garanto que por mais que às vezes possa parecer que alguma coisa não caminhou da maneira que você queria, você não vai experimentar decepção com Ele. Você não vai experimentar falha com Ele. Você não vai ficar órfão. Você não vai ficar órfão. Porque como tem sido ministrado ao longo das últimas semanas, nós temos um chamado para filiação. Nós temos um chamado para ser filhos e para ser discipulado por Ele. Para Ele aparar as arestas que precisam ser aparadas. Para Ele corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Um pai que ama, corrige.
E Ele quer corrigir aquilo que está errado na tua vida, assim como Ele corrige todos os dias na minha vida. E a partir do discipulado, e a partir do chamado para a filiação, você vai ter um chamado para servir. Elaine ministrou alguns domingos atrás sobre servir. O impacto que isso trouxe. Espero que tenha impactado a tua vida como impactou a minha vida. Ser servo, você tem um chamado sim para filiação, mas você tem um chamado para servir. Servir no meio da igreja, servir para o povo, servir para o teu próximo, servir em amor. Amém? Então, eu queria que você que ainda não disse o sim, e que você está na sua casa também que não disse esse sim, que você possa entender que esse sim é o melhor sim que você pode fazer na sua vida. Entrar no avião e deixar ele comandar é o melhor avião e a melhor viagem que você pode pegar na sua vida. Não tem nada comparado a isso. Nada comparado a experimentar o Senhor Deus no comando da tua vida. Senhor Deus, coloco diante de Ti, Pai, e oro para que aqueles que não Te disseram sim, e que estão sedentos agora, que possam estar orando agora e dizendo sim para o Senhor, que o Senhor entre, Senhor, que o Senhor modifique, que o Senhor toque, Senhor, de forma sobrenatural, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa aquecer o coração e tirar toda e qualquer dúvida que exista em relação ao que é esse chamado da filiação, ao que é esse chamado para o discipulado, para servir o Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, confortar, que eles possam, Pai, perceber que não há uma opção melhor, que não há nada que se compara ao que o Senhor propõe, a uma palavra fiel, a uma palavra de um Deus que não falha, que não é insuficiente, que não abandona, Senhor. Senhor, que aqueles que estão dizendo sim agora para o Senhor, sejam tocados, ministrados e que permaneçam fortes e firmes e sabendo, Senhor, que Tu és o Deus que será glorificado pela manhã, Senhor, e o Deus que permaneceremos em Ti pela tarde e que descansaremos em Ti pela noite. O Senhor é esse Deus. Que o contentamento no coração venha do descansar em Deus, no descansar na Tua palavra e nas Tuas promessas, Senhor. Pai, oro por aqueles que disseram sim para Ti, que disseram sim para o Senhor tomar o comando de suas vidas. Que o Senhor fortaleça, Senhor, e continue com eles, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes